todos, que alegria estar aqui no terceiro Congresso Nacional de Ciências Médicas e da Saúde Online, trazendo um tema tão inovador, tratado como biologia do descanso, o que eu chamo de alívio para a exaustão na área de saúde. Eu sou Jaqueline Araújo e a nossa conversa, os nossos pontos de conversa terão dois eixos principais hoje, a prevenção da exaustão, sendo tratada com um tema inovador, como eu já falei, e esse inovador ele vai tratar de uma ação literalmente inovadora no mundo das tarefas. E diante disso, a gente vai desdobrar essa conversa, trazendo quais os benefícios do descanso, se esse descanso ele molda o pensar e o fazer e como isso ocorre, e quais os tipos de descanso. Eu sou bióloga, habilitada no bacharel e na licenciatura, sou doutora em Ciências da Saúde, mestre em Ciências Farmacêuticas, tenho especialização na área de Educação e Neuroeducação e estou aqui para compartilhar desse amplo tema altamente necessário para a nossa jornada. O contexto, o qual cabe exatamente conhecer e prevenir a exaustão, ele está bem real para todos nós. Basta a gente fazer um clique rápido nas principais bases de dados, né, até mesmo com palavras relacionadas como exaustão profissionais e área de saúde, né, e até mesmo no Brasil, até fora do Brasil, que inúmeros artigos vêm tratando e relatando da evidência da exaustão na área de saúde. Diante de tantos dados, os resumidos, se somados, eles vão trazer uma consideração ímpar. E nessa consideração, ela trata da necessidade de estratégias para prevenir esse esgotamento. Conhecido como burnout, ou síndrome de burnout, ou a síndrome do esgotamento profissional. Essa síndrome, ou esse esgotamento caracterizado dentro da profissão e do exercício laboral, ela foi recentemente reconhecida, classificada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença ocupacional. A literatura ela vai trazer vários outros conceitos e até algumas discussões acerca desse conceito em si, do burnout. Mas por hoje a gente não vai estar tratando desses pormenores, mas considerando a prevenção dessa exaustão, ou seja, a prevenção desse esgotamento profissional. Diante disso, existe um quadro abrangente na literatura, né, que trata da síndrome de burnout, mas eu trouxe um atual para a gente, que traz um feedback dos anos de 2016 a 2020, que vai exatamente nos dar uma conclusão de vários artigos apontando não somente essa realidade, como também uma interrogação, como tratar agora dessa realidade. Como fazer com que essa exaustão ela não entre na vida dos profissionais e retirem essa personalização profissional. Então, diante disso, Lopes e Gondim aderem à conclusão de que é preciso uma estratégia, uma necessidade para que haja uma intervenção para prevenir o esgotamento. Então, diante disso, diante dos meus estudos, a biologia do descanso ela vem com uma inovação, né? Como uma inovação no mundo das tarefas, né? Porque realidade nós temos, a alerta nós temos tido dia após dia com os nossos próprios casos pessoais e de amigos de cansaço, exaustão, cansaço físico e mental, mas essa realidade, esse alerta, ele aponta para cuidados, né? Que tipo de cuidado é esse que eu ensejo exatamente nessa inovação? Cuidar de quem cuida da saúde. E esse cuidar de quem cuida da saúde, seja ele no âmbito estudantil, de estágio, de profissão já, esse cuidado ele precisa envolver ações básicas, acessíveis e humanas, porque a proposta maior é que o ritmo ele seja equilibrado, desde o modo de pensar até a realização concreta de como a gente descansa e de como a gente realmente inova esta pausa dentro do mundo das tarefas, dos nossos afazeres. Então, essa proposta, ela singulariza o seguinte, o descanso como um equilíbrio, né? E esse equilíbrio é notar o descanso além da vontade de uma própria necessidade, mas como um aprendizado. Por quê? Porque aprender modela o pensar.
E a partir do momento que o pensar ele é modelado, ele vai literalmente comprometer de alguma forma, mudar de rota de alguma forma o nosso comportamento. Então, por isso, os benefícios do descanso, eles começam desde um entendimento, de um conhecimento, para que isso seja realmente ampliado a uma aprendizagem. Mas desde já, antes da gente aprender de fato, de concreto, eu já aponto para vocês os benefícios do descanso. Alguns deles estão traçados aqui, como outros que a gente poderia se alongar, inclusive. Contudo, ficamos com estes aqui expostos como o efeito pró-resolutivo que o descanso tem. Esse efeito pró-resolutivo, ele permite com que a gente antecipe as soluções. Depois daquele dia de estresse, depois daquele dia com demandas e problemas inerentes à nossa jornada, parece que as rotas elas se fecham e a gente não consegue solução. Então, como conseguir, como intervir para prevenir que a gente faça além daquilo que podemos fazer até chegar à exaustão. Então, é por meio do descanso que esse benefício de pró-resolução ele pode ser alcançado. Além disso, existe a flexibilidade no pensar, que é um efeito com base na ação neuroplástica do cérebro. Então, o cérebro ele tem uma capacidade de neuroplasticidade. Essa neuroplasticidade, a grosso modo, é um enlarguecer das nossas conexões para a gente ficar um pouco mais resiliente diante das situações do dia a dia. Então, isso permite uma flexibilidade no pensar. Pensamentos antes ligados a problemas que a gente não via solução, e agora, além da solução, a gente vê diferentes rotas para que ele possa ser percebido e lidado. Existe também outro benefício, que é o espaço criativo. Esse espaço criativo, ele vem do efeito de conexões de redes neurais inconscientes, que elas são ativadas em meio a um tempo de descanso, em meio a um tempo devagar. Existe também o efeito focado. Quando estamos em um tempo de descanso, essas redes neurais, elas trabalham para gerar esse espaço criativo, mas ao mesmo tempo ele desafoga outras rotas, né, rotas sobrecarregadas, para causar um efeito focado, para que a gente possa, naquele momento, estar dando ênfase ao que precisa ser enfatizado. Um outro benefício do descanso são as ativações de memórias. Por meio do descanso, nós ativamos o centro da memória, como em qualquer outro lugar ou qualquer outro momento nós não conseguiríamos. Então, por meio do descanso, nós ativamos memórias para que isso seja funcional para a nossa jornada. E também um dos benefícios do descanso é o pensamento analítico. Esses benefícios, eles não são aleatórios, eles respondem a uma biologia própria. Então, o nosso cérebro, ele, como órgão pensante, né, como órgão que comanda o nosso pensar, ele também responde e liga esse pensar ao fazer. Então, da mesma forma que os nossos afazeres, eles estão ali mediando nossos comportamentos, o descanso também pode mediar. Por quê? Porque isso responde a uma biologia própria nossa, uma biologia própria do pensar. Então, isso ocorre para modelar o pensar, e esse suporte, ele é tanto neurobiológico, como também educação. Né? Então, esse suporte dado a essas informações e a esses benefícios, ele vem de algo profundo, como a neurobiologia, mas também de algo ligado à educação, para que, por meio dessa neuroeducação, a gente possa comprovar os benefícios do descanso. Esse suporte, ele também é dado por meio de evidências, né? Então, alguns estudos estão relacionando, né, diferentes atividades, diferentes níveis de atividades, com aquilo que é mobilizado no cérebro. Então, a proposta de estudar a biologia do descanso, ela está ligada a uma educação, mas ela está ligada também a uma evidência neurobiológica, para que a gente tenha noção desde já que os benefícios deles são concretos e não abstratos, ligados somente a uma vontade ou uma necessidade ao fim do dia, mas um momento insubstituível, no qual nele ocorrem mecanismos específicos de redes específicas que promovem, então, tanto os benefícios como efeitos insubstituíveis, dos quais em nenhum momento seria possível
provarmos. Então, essas evidências, elas têm base em muitas afirmações, dentre elas, que enquanto a gente descansa, redes mais integradas, principalmente aquelas envolvidas com reflexões e ações positivas, elas são ativadas. Então, enquanto nós descansamos, existe um ambiente interno, introspecto, que modela ações positivas, para que a gente possa ter mais espaço e até comorbidade, né? Uma comorbidade positiva diante daquilo que nós precisamos fazer. Existe também a evidência que há maior criatividade em momentos de descanso, né? E esse momentos de descanso, eles favorecem literalmente as áreas de significado, de semântica, de linguagem e também de alternância de pensamentos. Sabemos que numa jornada intensa, nós precisamos responder a demandas até mesmo imprevisíveis. Então, alternar pensamentos, dar significado e o uso, né, da linguagem para aquele momento é essencial para que a nossa jornada, as nossas atitudes e ações, elas sejam condicionadas da forma correta. Então, uma outra evidência é que existem conexões funcionais no estado de descanso, ligados, inclusive, à prevenção de saúdes mentais e até cardiovasculares. Então, as evidências científicas, elas são inúmeras em relação ao que o descanso faz, literalmente, no ambiente interno do nosso cérebro. Então, se há uma ocorrência de mecanismos, né, lá no nosso cérebro, é porque, de fato, esses momentos, eles não ocorrem de forma aleatória, como eu disse, mas eles ocorrem de forma a modelar o nosso pensar. Este modelamento do pensar, ele corresponde, né, como dito, a algumas evidências científicas, né? Existe esse ligado à criatividade, captura e controle de pensamentos. Então, a criatividade aliada a um controle de captura e captura e controle de pensamentos. Eles estão ali modelando o pensar e ele é adquirido em momentos de descanso. Existe também o que modela o pensar, que são as redes neurais mais integradas. Então, existem redes neurais mais integradas somente na hora do descanso, como dito por Deconva e colaboradores. Existem também outras conexões funcionais que estão ali, como eu disse, ligado especificamente a mecanismos de prevenção de doenças mentais. Então, o slide anterior e esse slide atual reforça para a gente que existe uma concretização de mecanismos biológicos que movem a gente agora, a partir de agora, ter um olhar concreto aos efeitos do descanso. Então, essa biologia do descanso, ela é ativa. Ela ocorre, se assim a gente comprovar diariamente. Ainda que a gente nem tente aprovar dos seus benefícios devido à nossa jornada, muitas vezes, é importante saber que essa biologia do descanso, ela está pronta. Ela está literalmente esperando que a gente prove daquilo que o corpo já está preparado para nos oferecer. Então, em se tratando agora de algo mais propriamente dito, essa biologia do descanso, ela é promovida por uma rede em modo padrão, uma rede neural em modo padrão, segundo a neurocientista Carolina Leaf. Então, essa rede em modo padrão, ela funciona como uma orquestra que comanda outras redes, principalmente a rede de tarefas positivas. Que, segundo a neurocientista, essa rede de tarefas positivas, ela está ligada a um equilíbrio de trabalho cognitivo, de trabalho de pensamento, de trabalho de resoluções superior àqueles que podemos estar expostos quando temos pensamentos negativos, quando temos estresse que promove literalmente um ambiente negativo, também mental, não só corporal. Então, segundo essa neurocientista, essa rede em modo padrão, que está em todos os cérebros, né, tanto eu quanto você e qualquer outra pessoa a tem, ela é ativa e ela é mais ativa ainda quando nós entramos em um momento, em um tempo devagar, um tempo de descanso, um tempo de parada.
Então, essa rede em modo padrão, ela é ativada, idealmente, nesses tempos de parada, ela tem muitas funções. Dentre elas, é uma sincronização da atividade mental para serem respondidas melhores. Então, quando essa rede em modo padrão, ela entra para orquestrar as demais redes, é como se naqueles dias de atividade mental acelerada, alguém literalmente, que não nós, fora um pouco do controle macro, né, viesse uma orquestra micro para sincronizar essa atividade mental, para que possamos junto, né, a esses efeitos, responder a essas atividades de modo mais tranquilo, de modo mais equilibrado. Então, essa rede de modo padrão é a rede primária envolvida nesses tempos de vagar, né, nesses tempos de pausa. Além do mais, ocorre uma linha de saliência. A rede de modo padrão, ela vai salientar e determinar no que ou a que prestarmos mais atenção. Então, em meio ao descanso, quando essa rede em modo padrão ela recebe sua ativação ideal, ela vai nos fazer um favor. Ela vai salientar diante de várias opções que podemos ter naquele momento. Ela vai salientar dentro do seu micro até a gente tomar consciência no macro, vai salientar a que prestarmos atenção. Então, entende que tudo começa naquele componente biológico? Entende que os benefícios do descanso, além de concretos, eles funcionam como em cascata? Então, se essa cascata nos é proposta, como então usufruir dela? Né? Esse usufruir, que é exatamente atestar que isso existe e que isso nos faz bem, é mediante a nossa intenção de parar. Quando nós paramos, em meio à nossa jornada, nós podemos experimentar esses benefícios, compreendendo agora que eles vêm de um suporte biológico. Além do mais, essa rede de modo padrão, ela integra o controle da rede sensorial e motora que o cérebro exerce. Isso tem a ver totalmente com mecanismos de aprendizagem, porque o engajamento ideal para o cérebro aprender, para o cérebro se envolver com questões complexas e cognitivas, dos quais precisamos o tempo inteiro, na área de pesquisa, na área estudantil, na área clínica, né? Então, esse controle integrado entre rede sensorial e rede motora são dois dos três eixos principais para a gente poder compreender as complexas demandas cognitivas que precisamos, traçando em miúdo aquilo que nós precisamos realmente aprender e tornar relevante na nossa jornada. Então, fica bem claro aqui, acredito eu, que a biologia do descanso é algo concreto, é algo proposto para nós e algo que pode ser experimentado. Por quê? Porque isto afeta diretamente aquilo que eu chamo de vida interna do cérebro. Tudo começa lá, tudo é responsivo lá, mas a gente sente no macro. Nós precisamos desse suporte, desse combustível que já é proposto, né? Então, essa rede de modo padrão, ela sustenta, como eu falei, outras redes. Uma das principais é a rede de tarefas positivas. De modo geral, essa rede de tarefas positivas, ela está ligada ao que a rede de modo padrão já realiza, que é exatamente uma rede que abre introspecção e reflexão, quando a gente está em pausa, vem pensamentos mais introspectivos, isso não é ruim, isso é bom. Isso já é uma prova de que o cérebro ele é saudável e ele precisa exatamente se comprometer com esses tempos, né? E por quê? Porque esses tempos eles promovem mais foco, mais concentração. Existe também a rede de modo padrão que sustenta essa rede de tarefas positivas ligada, né, ao aumento de ondas gamas, que são aquelas ondas mais percebidas quando estamos em estado de repouso. Esse estado de repouso, ele promove amplamente mais memória e mais aprendizado. Existe também o sustento dessa rede de tarefas positivas por meio dessa rede de modo padrão, ativada por meio de descanso, dando o quê? Dando o efeito de mais emoções positivas, né? De emoções mais equilibradas. E isso foi percebido através de exames de imagem, no qual percebeu que aqueles pacientes que estavam
em seu estado de descanso, comparado àqueles que não estavam, que estavam ali ativamente em tempo integral, as áreas do cérebro daqueles que estavam tendo seus momentos de pausa, as áreas ativas relacionadas à alegria e paz, elas estavam mais incendiadas. Então, isto faz a gente perceber que a biologia do descanso, ela afeta a vida interna do cérebro. E não somente isso, a nossa vida também. Por este fato, o descanso, ele não é uma perda de tempo, ele precisa ser desenquadrado de algo, ou uma sinonímia de desinteresse, uma sinonímia de descaso com os afazeres, mas a proposta é compreender que descanso, compreendido do modo correto, utilizado desde a sua biologia em relação ao entendimento, ele potencializa o fazer. Ele não descaracteriza o fazer. Já o esgotamento, ele descaracteriza o fazer. Ficamos indispostos, com energia rasa, e isso vai sim prejudicar. Contudo, ao contrário, o descanso não. O descanso, como a gente viu, diante de todos os seus benefícios, desde o micro, ele potencializa o macro nas nossas vidas, como fazer. E como é que a gente pode desfrutar desses descansos? Vamos agora compreender que existem 3 eixos, tá? Para que a gente possa perceber também que os tipos diferentes de descanso podem entrar na nossa vida. Antes de tipificar os descansos, existem os modos diferentes de descanso, que é o 1, o 2 e o 3. Então, quando nós descansamos somente naquele espaço que realmente paramos de fazer tudo, vamos deitar, ou então encontramos um espaço realmente específico na nossa jornada de somente descansar, este tempo, ele promove a menor conectividade entre redes neurais. Isto não é ruim. Por quê? Porque esta menor conectividade oferece o quê? Um nível máximo de reorganização no pensar. Então, quando nós estamos descansando somente naquele modo de descanso, nós estamos promovendo o máximo de reorganização mental. Isso é tão bom, porque quando nós estivermos com pensamentos muito acelerados e desencontrados, nós precisamos de uma estratégia. E o bom é que essa estratégia já é biológica. E o bom é que essa estratégia já é acessível por meio do descanso. Mas, no dia a dia, às vezes não é possível ficar somente descansando, ainda que seja por pouco tempo. Mas existe uma outra opção, um outro modo, que é o descanso e tarefa simultânea. Tarefas de baixa complexidade. Às vezes eu estou aqui conversando com vocês, mas eu posso estar atenta a uma tarefa de baixa complexidade, fazendo uma anotação, por exemplo. Então, se eu estou aqui no meu tempo reservado para o descanso e estou fazendo qualquer que seja uma tarefa de baixa complexidade, eu caracterizo esse modo de descanso, segundo os estudos, como descanso e tarefa simultânea. Neste modo, ocorre uma reconfiguração das redes neurais, permitindo diferentes estados cognitivos. Então, descanso e tarefa simultânea permite uma reconfiguração nas redes neurais. É como se, de fato, elas fossem recalculadas naquele momento, compreendendo que existe um espaço para o descanso, mas existe uma tarefa de baixa complexidade que está precisando ser respondida ali. Então, isso feito de modo simultâneo, ele não é inválido para as nossas vidas. Ele permite diferentes estados cognitivos. Podemos sim fazer uma tarefa e descansar ao mesmo tempo, caso essa tarefa seja de baixa complexidade. Mas se o teu modo de descanso é mais prático, diante dos plantões, diante das madrugadas, que nós, às vezes, precisamos passar estudando e corrigindo, e dentre tantos outros afazeres, o descanso e tarefa alternado, ele também pode ser empregado. Inclusive, esse modo de descanso é aquele que eu mais trabalho. Por quê? Porque o descanso e tarefa alternados, eles podem ser inseridos em qualquer rotina. Não necessariamente como eu faço, mas como você pode aplicar. Então, este modo aqui, descanso e tarefa alternados, eles vão estar ligados diretamente aos tipos de descanso que a gente vai chegar a vê-los daqui a pouco.
E antes disso, o descanso e tarefa alternados promove o quê? Ele promove insights muito grandes, né? Maiores insights, eles são alcançados enquanto nós estamos fazendo algo e parando, fazendo algo e parando, claro que obedecendo a um tempo propício para isso, né? Então, se você estuda, se você está lá, até mesmo no seu plantão, um plantão largo de horas ou um estudo também intenso de horas, você pode delimitar os seus tempos de tarefa, qualquer que seja ela, e descanso. Então, essa alternância permite insights valorosos para a nossa jornada. Esses 3 modos, eles podem ser feitos, os 3, ao longo da nossa jornada. Contudo, a partir de agora, a proposta é fazer com que vocês compreendam que, não podendo somente descansar, você pode descansar e fazer tarefas de baixa complexidade, de modo simultâneo, mas não podendo fazer nenhum dois, você pode intercalar no meio da sua jornada afazeres, descanso, né, ou afazeres que te levem a entrar nesse campo de descanso, tá joia? Compreendendo especificamente que cada momento desse, ele te dá um benefício, né, diferente, um benefício específico. Imagina provando os 3, teremos os 3 benefícios. Então, além do modo de descanso, nós precisamos agora compreender como dentro desse modo a gente pode aplicar. É aqui que eu falo sobre intercalar os tipos de descanso para, de fato, haver um alívio na exaustão ou em beirando a um esgotamento nas nossas vidas, nos nossos trabalhos. Então, esse intercalar é onde eu apresento conhecendo os tipos de descanso. É onde eu objetivo identificar e inserir na jornada. Então, você identifica qual é o descanso para que assim você insira na sua jornada. Compreendendo que cada tipo de descanso, ele vai te beneficiar o contraponto. Se você está cansado fisicamente, existe um tipo de descanso específico. Se você está cansado sensorialmente, existe um tempo específico de descanso. Então, desde a biologia, tornando concreto esse momento, esse tempo de descanso, como um modelador do pensar, ele vem com uma proposta agora de intercalar tipos de descanso para que, de fato, haja uma comprovação na sua jornada. Assim, desde a biologia, isso vai te servir como um alívio para a sua jornada nas demandas e diversas demandas, intensas demandas, exaustivas demandas na área de saúde. Então, vamos lá. Quais os tipos de descanso? Identificando para poder inserir. Segundo a médica Smith, ela, como médica e médica na área de pesquisa de integração de trabalho e descanso, né, de trabalho e vida, ela categorizou alguns tipos de descanso. Estes são o físico, o mental, o emocional, o espiritual, o social, o sensorial e o criativo. Estes aqui em asteriscos já foram 2 que eu estendi após entrar nessa linha de especificidade na minha carreira, tá? Então, vamos tratar um pouquinho de cada tipo de descanso, compreendendo que eles são o contraponto do teu cansaço. Então, com essa gama de descanso, compreendidos em seus tipos, qual é a proposta? É que durante o dia você prove vários tipos de descanso. Porque descanso não é só dormir, descanso não é paralisar tudo e não fazer mais nada. Isso são equívocos que vão sendo ensinados para a gente numa trajetória, principalmente acadêmica. O descanso, ele precisa ser provado tanto quanto a tarefa. É prazeroso fazer algo, mas é muito complementar ao fazer algo provar do descanso. Então, se o problema, ou melhor, se a falta de energia está no físico, como é que nós podemos compensar? Existe o descanso físico para esse contraponto.
Estou cansado fisicamente, como é que eu posso descansar? Segundo a médica, ela trata o descanso físico como atividades que vão literalmente te impelir a se mover. Atividades moderadas, exercício físico, caminhada, né? Um simples alongamento. Então, descansos físicos, eles têm seus contrapontos em cansaços físicos. Cansaço, descanso. Se é físico, então, prova o descanso físico. Esse descanso físico, ele está ligado exatamente a ações moderadas de movimento. Já o descanso mental, segundo a médica, segundo suas pesquisas, que são inúmeras, esse descanso mental ele está mais ligado a um desafogar, né, de sobrecarga daquilo que você mexe em cognição. Então, se o teu trabalho é extremamente técnico, existem aqueles milhões de artigos que precisamos estudar na área acadêmica e chega o dia e nós estamos cansados. Todo mundo já sentiu isso. E, inerente ao nosso trabalho, nunca vamos deixar de sentir. Porém, não é porque sentimos sempre e para sempre que vamos precisar ignorar que existe um contraponto para isso. O contraponto disso é um descanso mental. E como promove esse descanso mental? Desconectar exatamente aquela linha de trabalho sua. Então, se há algo muito específico na área de biotecnologia durante toda a semana, então o meu descanso mental é um desafogar dessa área. Tempos intencionais, tempos intercalados no meu dia que eu vou me dedicar a ler outra coisa, que eu vou me dedicar a me informar sobre outros assuntos, assuntos mais abstratos, assuntos que desconectem da técnica, que desconectem da essência do assunto que você é envolvido mentalmente dia após dia. Já o descanso emocional é um descanso que você vai se dispor a estar dividindo aquelas sobrecargas com seu colega de trabalho. Uma simples conversa, um simples café, um simples contato com outras pessoas para não falar de trabalho ou não falar exatamente daquela técnica, é um momento de liberar o emocional. Porque racionalmente estamos envolvidos com aquelas demandas e o nosso emocional ele vai caminhando ali em paralelo. Então chega um momento que esse emocional ele está nos impelindo a determinadas ações, mas a primeira coisa que ele nos sinaliza é um esgotamento, é um cansaço. Então, nesse tipo de descanso, você pode desafogar o seu sobrecarregar conversando com alguém. De modo geral, estas são as estratégias para esses 3 primeiros tipos de descanso. Já o descanso espiritual é uma necessidade que, segundo a médica, existe no ser humano implantado dele se envolver com ações cooperativas, né? Você treinar a sua fé, você treinar a sua crença, você experimentar aquilo que você crê sendo aliado com outras pessoas. Então, isso promove um descanso espiritual. Segundo as pesquisas de Sandra, né, esse descanso espiritual está ligado justamente a uma necessidade de cooperação. Então, dentro da tua rotina, no fim de semana, a cada 15 dias ou a cada 3 meses, uma vez ao ano, eu não sei exatamente, mas intercalar dentro da tua jornada um direcionamento para cooperar com uma causa coletiva. Isso promove um descanso espiritual. Já o descanso social, ela diz que ele pode ser provado quando você, diante daquela jornada alucinada com muitas pessoas, o tempo inteiro, o descanso social, ele propõe não um isolamento, mas um momento em que socialmente você pode provar, né, de estar com você mesmo ou com as pessoas mais próximas suas, aquelas pessoas que você consegue estar bem à vontade com elas. Então, isto promove um descanso social. Muitas vezes, estar com pessoas o tempo inteiro de forma integral, segundo os estudos, promove uma certa sobrecarga, porque você está ali complementando ou até contemplando muitas demandas que não as suas. Então, esse descanso social não é uma proposta de isolamento e nem um pouco egoísta, mas é
provar da sua própria presença e também da presença dos seus familiares, daquelas pessoas bem próximas, na qual você pode se sentir à vontade e promover esse desfrute, esse descanso. Existe também o descanso sensorial. O descanso sensorial é um contraponto para essa, sabe, para essa enxurrada de mídias, de estímulos que nós estamos recebendo. Então, o que fazer? Deixar de se envolver, achar que isso não é importante? Não, essa não é a saída. A saída é dar um momento de pausa, um momento intencional para um descanso sensorial. Diminuir o número de grupos, diminuir talvez as notificações do celular, diminuir aquela quantidade de vezes que nós acessamos os e-mails, o Instagram e tantos outros semelhantes. Então, o descanso sensorial, ele tem o seu contraponto também. É uma pausa daquilo que vai entrando e estimulando integralmente o nosso sensorial. Existe também o descanso criativo, que é uma proposta de descansar também a mente, os olhos e o emocional. O descanso criativo, ele é uma proposta contemplativa. É um descanso que você literalmente tem um contato com o externo. Muitas vezes estamos dentro de hospitais, dentro de salas de aula, dentro de grupos de pesquisas, e parece que somente aquelas paredes estão ali como proposta para a gente e esquecemos do externo. Então, o descanso criativo é uma pausa para contemplar a parte externa das nossas paredes. Então, segundo a médica, esses tipos de descanso, eles podem ser provados, inclusive todos no mesmo dia, mas, se não, nós podemos experimentá-los dia e dias, né? Desse modo, fica um convite amplo para que eu e você, a gente possa descansar na nossa jornada. Depois de identificar qual tipo de cansaço realmente está demandando a minha jornada. Está demandando aquilo que realmente eu tenho me queixado na mente e no corpo. Identificando isso, consegue agora inserir os tipos de descanso para que isso possa causar um certo alívio para a sua profissão e para a sua jornada. Existem também dois outros, como eu mencionei, que é o descanso biológico e o descanso revisor, que foi exatamente uma extensão daquilo que foi crescendo nessa minha pesquisa. O descanso biológico é um nome que eu dei exatamente ao tempo de sono. Eu sei que talvez muitos de vocês pensassem que descansar era somente dormir. E, de fato, eu também pensei isso por muito tempo. E aí, quando eu era privada de sono, eu me dava ao enfado ou ao fardo de não conseguir descansar. E aquilo despersonalizava a minha energia, aquilo tragava, né, exatamente o meu potencial. Só que depois que eu, dentro desse mundo, percebi que dormir é apenas um descanso biológico, que existem outros tipos de descanso, eu me permito hoje inserir na jornada esse descanso biológico dentro de toda a biologia do descanso que promove todos aqueles benefícios que nós vimos até então. Então, esse descanso biológico nada mais é que dormir. Durante o sono, existe esse tempo ímpar, que é promovido por meio daquele repouso quase que total, né? Porque o cérebro não para, mas ele está ali em uma regulação completamente diferenciada em relação até mesmo a esses outros tipos de descanso. Então, o descanso biológico é insubstituível, o descanso biológico ele precisa ser revisto nas nossas vidas e caso, neste momento, o descanso biológico esteja privado para mim ou para você, nós podemos intercalar a nossa jornada com esses outros tipos de descanso. Existe também o descanso revisor, o qual eu proponho para que, no meio da sua jornada, seja de um dia ou seja de uma semana, você possa revisar aquilo que você já conquistou, não aquilo que você não fez. Então, existe uma autocobrança no nosso meio acadêmico que não permite que paremos. E quando nós paramos, nós autocobramos, né, como um chefe muito malvado conosco mesmos, e isso nos permite
a entrar numa linha de autocobrança que prejudica o nosso tempo merecido de pausa. Então, para que isso não ocorra, eu apresento para vocês o descanso revisor. É um descanso que eu vou parar e revisar aquilo que eu fiz durante a minha semana, durante o meu dia. E esse descanso revisor não deve estar atrelado àquele peso da autocobrança, porque a autocobrança vai ativar uma rede de tarefas negativas diferente daquela rede de tarefa positiva, que é ativada pela rede de modo padrão falado anteriormente. Então, diante desses tipos de descanso, eu quero propor nessa breve conversa que o alívio para a exaustão, ele pode ser uma intervenção acessível, humana e científica por meio do descanso. De modo algum, como a gente está vendo aqui, isso destacado, né, não pode ser retirado do nosso dia a dia, né, como uma proposta de negligência das tarefas. Esse descanso e essa intervenção acessível, humana e científica, ela não propõe uma negligência de tarefas. Ao contrário, dentro dessa fatia aqui, dentro desse todo, essa fatia aqui, ela é encaixada para quê? Para que haja uma reeducação do ritmo com uma base concreta, com uma base científica, mas também acessível e humana. Concreta e acessível. E esse encaixe aqui, na sua totalidade, fazer com que notemos que o descanso, ele é um aliado, não um inimigo em relação às nossas produtividades. Por fim, as considerações para aderir a essas evidências científicas, considerações para mim e para você, é que o tempo, ele pode acatar o descanso, ele pode acatar esse desfrute de tempo de modo diferente, em tipos diferentes. Por quê? Porque o descanso é tão válido quanto a tarefa. E, dentro do contexto, tem se percebido que um mundo sem pausa, ele adoece muito mais do que potencializa. Por isso, então, trabalhar e descansar, os dois unidos e intercalados, é uma estratégia de futuro, não para o futuro. É para hoje, mas é uma estratégia de futuro. É uma estratégia que nos coloca saudáveis para o amanhã e para aquilo que a gente precisa seguir na nossa jornada. Além do mais, por que se aprender a descansar? Segundo esse poema de Beatriz, chamado H de Hora, ela a hora para tudo, dizem. E tudo tem a sua hora. Mas ninguém fez de um relógio a hora de não ter hora. É verdade. Ninguém fez de um relógio a hora de não ter hora. Então, qual é a hora de não ter hora? É uma pausa intencional. É uma pausa dada por mim, identificando qual tipo de descanso eu preciso para aquele momento. E, por fim, esta é uma proposta inovadora que trata desde o traço biológico até algo mais concreto e macro para as nossas vidas. Por quê? Porque a área de saúde, a área acadêmica, essa área clínica, essa área intensa, ela precisa ser alertada do cansaço, mas também alertada em cuidar de quem cuida. Porque aprender a descansar é urgente. Descansar é humano, descansar é biológico, descansar é autocuidado, além de pedagógico. Por fim, eu agradeço a atenção de todos vocês, com a expectativa de que agora descansar seja algo concreto, conhecido desde o modelar do pensar de vocês até o fazer. O meu e-mail é ensinojaque@gmail.com para qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer conversa sobre, mas também fica aqui o Instagram, @mestres.on, para que a gente possa comprovar diariamente como é que essas estratégias podem nos acompanhar. Fica aqui a minha gratidão, mais uma vez, a minha alegria e a minha satisfação em ter tido a atenção de vocês até então.